Olá, boa noite. Conversas cruzadas no ar. A Lei de Acesso à Informação completou 2 meses na semana passada. Já se consagra como uma das maiores polêmicas do ano. A intenção de tornar mais transparente os atos e os valores pagos por órgãos públicos ainda não saiu completamente do papel. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, é possível conferir os gastos somente na Assembleia Legislativa, em se tratando de salário de servidor. Mas pelo país, poucos portais da transparência estão em funcionamento. Um dos motivos são as ações movidas por sindicatos de servidores públicos que questionam a divulgação. E mais, a resistência das próprias instituições. Mas como informar o cidadão sem ferir os direitos do servidor público? Assunto para o Conversas Cruzadas desta noite. E aí, qual é a sua opinião? Onde é que está a resistência? O porquê da resistência da divulgação de salário do servidor público para atender a demanda da Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência? Esse é o nosso assunto hoje. Participe, qual é a sua opinião? conversas@tvcom.com.br e também interaja aqui conosco pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia da coordenadora do Sindprev, Sindicato dos Servidores da Previdência, Anvisa, Vera Lúcia da Silva Santos. Também está aqui conosco o professor da UDESC, no curso de Administração Pública, professor Enio Luiz Espanhol. E ainda o Conversas Cruzadas recebe o diretor do Sintrajusc, que representa os sindicatos da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e Eleitoral, Paulo Roberto Koinski. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina. Queres, gente nossa, a loja da gente. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Apoena, visite apartamento decorado. Vera, onde é que está a resistência? O porquê da resistência da divulgação dos salários? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Primeiro, informar que o meu sindicato, Sindprev, é o Sindicato dos Trabalhadores da Anvisa, INSS e Ministério da Saúde. Perfeito. A questão do portal em si, o que se vê mesmo é uma certa... não é bem uma resistência de divulgar salários. Eu acho até que é um direito do próprio da própria população, né, saber quanto a pessoa que está ali diante dela lhe servindo, por ser servidor público, a pessoa é remunerada. O que a gente teme um pouco é pessoal. O portal, ele é de um fácil acesso, assim, de chega, eu conheço meu vizinho, eu quero saber, vou lá. Então, o que a gente vê é a situação, assim, de que, não sei se pode-se dizer que é um constrangimento, mas gera algum tipo de desconforto para o próprio servidor. Professor Enio Espanhol, qual é a opinião do senhor, hein? Nós estamos falando de um serviço que é para o público. Servidor público, a gente pode entender que é um serviço para o público. E o servidor público tem um salário que é público. E qual é a opinião do senhor? Boa noite. Boa noite, Renato Igor. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite, telespectadores. Eu acho que a Lei de Acesso à Informação foi um avanço muito interessante para o Brasil. É evidente que a gente não pode reduzir essa questão da lei apenas à questão salarial. Este é um problema, que a coisa é bem mais ampla, Mas eu acho que você tem razão, Renato, quando você diz que o serviço público, ele é um bem público, a informação é um bem público. Isso é extremamente importante. E sob esse ponto de vista, qual é o problema? Qual é o problema em as pessoas saber, por exemplo, que eu ganho? Eu não vejo dificuldade. Tem algumas questões, evidentemente, pessoais que podem, às vezes, criar um certo constrangimento, mas eu acho que o ganho social é muito maior,
em disponibilizar os dados, disponibilizar as informações, porque a informação ela é necessária. Imagine uma família onde um pai negasse informações para os seus filhos, ou os irmãos não soubessem dos ganhos dos outros, ou das ações dos outros. Seria como se eu fizesse um programa essa noite e ficasse de costas, falasse para as pessoas de costas. Quer dizer, é uma coisa... Não dá. Acho que é preciso avançar. Eu acho que é muito interessante essa lei, é um avanço político no Brasil. Paulo, e aí? A tua opinião? Há resistência? Os sindicatos estão entrando na justiça, vários sindicatos entrando na justiça para não terem os salários individualizados. Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente, tá, a Lei 12.527, a Lei da Transparência, ela é um grande avanço. Ela vem atender um anseio de todos nós, enquanto cidadãos, né? Só que a própria lei, essa lei da transparência, ela não prevê a divulgação dos nomes do nome do servidor. A lei não prevê. Astutamente, o governo federal editou um decreto 7.224, prevendo isso. E causou toda essa polêmica, porque hoje o salário, vamos supor, o salário de um servidor, ele está no portal da transparência, está ali o quanto ganha um servidor tal que exerce tal função. Isso está ali. Não individualizado. Não individualizado. Não nominal. Nominal. Porque aí já, embora... Com exceção à LESC aqui no Estado. Isso. Né? Porque o direito à informação, à transparência, que nós defendemos, né, ele está numa Constituição em que também, né, ele faz parte dos princípios constitucionais, isso. Só que a questão da individualidade também está. Hoje nós não vivemos na Suíça. A partir do momento que eu tenho meu salário divulgado, eu tenho várias outras questões, tem determinados grupos que eu não quero que saibam quanto eu ganho. Vamos supor, um grupo que queira extorquir, que queira fazer qualquer coisa. Então, essa exposição, ela foi além do espírito da lei. O senhor acha que hoje, né, com o nível de ousadia dos bandidos, será que eles vão depender de lei de acesso à informação para saber quanto cada um está ganhando ou não para assaltar? Acho que não. Acho que não. Eles vão pelos sinais de riqueza, né? Não. Olha, Renato, que isso vai criar... No Brasil tudo pode acontecer. As próprias empresas de telemarketing vão ter E diferentemente de outras atividades, nós, servidores públicos, temos só uma fonte de rendimento. E essa fonte, por lei, a gente não pode ter uma outra fonte. Então, essa fonte de rendimento, ela, se divulgar da data que a gente vai receber e quanto, isso até quebra de sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário, aí vamos, mas é quebra de sigilo bancário, você é servidor público e tal. A voracidade, como o governo tem atacado, focado essa lei nesse ponto específico, não é a mesma que tem usado, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal também, na hora de brecar as ações bilionárias quando fere o sigilo bancário. Mas quebra de sigilo bancário é você abrir a conta, saber a movimentação financeira, não é disso que nós estamos falando. É o que eu estou recebendo? Não, esse é o salário que você recebe, não para quem que você está movimentando, quanto é que você está gastando e tal. É outra história, né? A movimentação da quebra de sigilo bancário é você saber a movimentação financeira durante determinado período na sua conta. Isso. A divulgação do salário é a divulgação do salário. É tanto de hora extra, é o salário base, é adicional por não sei mais o que e tal, aqueles penduricários todos, né? Mas um dos pontos de argumentação é justamente esse, que a nossa única fonte de renda é aquela. Então, quebra-se o sigilo bancário indiretamente. Não, e pegando o gancho dessa fonte de renda, o portal, professor, nós não somos contra, os sindicalistas eles não são contra esse portal de transparência. Isso tem que ficar dito aqui, que de forma alguma nós não somos contra portal de transparência. Isso é bom. Uma outra coisa que tem que ser dita aqui é que o portal de transparência tem que ser transparente. Pelo seguinte, o pessoal do meu sindicato, cujo nome está lá
com salário, valor X, não é salário. O governo, ele nos congelou o salário há muito tempos atrás e vem trabalhando com gratificações diferenciadas dentro do setor público do executivo. Então, para nós também serviu, para nós vermos dentro do servidor do executivo, quanto nós somos tratados diferentes pelo governo. Para isso valeu também para nós esse portal de transparência. Mas, por exemplo, ali está aparecendo o salário líquido final, é isso? Não. É o valor que ele coloca, que a pessoa hoje recebe, tá assim? É o valor bruto que deduzido o imposto de renda mais a Seguridade Social. Sim. Sendo que, eu vou te dar um exemplo, aquilo que eu estava comentando. Um servidor do INSS, de nível médio, o salário, o vencimento básico dele é R$800. Tu vai ver no portal de transparência, está 7, 8 mil reais. Por quê? Há uma gratificação de produtividade, uma gratificação produtivista ali, trabalhando, porque o governo, ele diferenciou os setores dentro do executivo, sendo que onde lhe interessa, essa gratificação é maior. Onde não lhe interessa, que é a área de saúde e educação, a gratificação é menor. Eu sou servidora da saúde, sou um dos servidores públicos mais mal remunerado pelo governo federal, profissional da saúde. Para ter uma ideia, com a dita gratificação, um médico hoje, em final da carreira, ativo, ele ganha 5 mil e poucos reais. E aí eu também quero dizer aqui o seguinte, que quando o servidor se aposenta, porque os aposentados e os pensionistas não estão dentro desse portal de transparência. Aí sim, ali está a realidade. Porque a maioria dos servidores públicos estão prestes a se aposentar, por falta de concurso público, outras coisas, outras demandas aí. Mas aí o que acontece? Se é portal de transparência, vamos ser transparentes. Então vamos colocar a realidade do salário. E sem distorções, né? O que é o salário do trabalhador e o que realmente é o que o trabalhador ganha. Porque gratificação produtivista ou gratificação daquilo, elas não são... como se pode dizer, não são salários. Bom, essas informações, entendeu? Segundo aqui o Felipe Farias, então, como a gente falou aqui, o governo federal já tem o seu portal, né? Portal da transparência.gov.br. Não é tão transparente. E todos os servidores federais já estão com salários ali ou não? Na verdade tem por cargos. Eu me preocupei com o que hoje... Porque o espírito da lei, inclusive, se lê a lei atentamente, o espírito dela é assim, o cidadão tem o direito de saber quanto ganha um oficial de justiça, da Justiça Federal, tá? Quanto é que ele ganha de diária, quanto é que ele ganha disso, daquilo, tá? Mas o vizinho dele não tem o direito de saber quanto ganha o cidadão José não sei das quantas. Porque aí a coisa muda de figura. A lei, ela é boa. A lei é boa, ela é ampla, ela é muito grande, ela prevê várias situações. A lei da transparência, ela não tem só esse artigo que trata disso. Pois esse é o menor, mas mais polêmico, né? Talvez seja esse, talvez não seja isso o mais importante, público, né? Como sempre, ele vai ser o bode expiatório. Claro. Agora tem questões que trazem um impacto muito maior no orçamento e que são os avanços da lei e que não entram na pauta do dia a dia, né? E que o servidor público só se atém aos maiores salários, que são poucos que ganham. A gente tem exemplo de pessoas com cargo comissionado que estão dentro dos conselhos. Ganham 22 mil aqui, mas ganham no conselho mais 22 mil. Essas questões não são divulgadas. Eu acho duas observações. Uma, que de fato, quando se discrimina o salário, os ganhos, tem que ser discriminado do que se trata. Por exemplo, quando, como você falou há pouco, Vera, sobre a questão dos valores que são repassados para o servidor, tem que ser discriminado. Trata-se de comissão, trata-se de algum auxílio moradia, quer dizer, estamos falando de alguns setores que ganham isso. Tem que ser discriminado, aí ele passa a ser transparente. Por outro lado, eu vejo assim com uma certa preocupação um desfocar da discussão da lei quando você realmente, digamos, faz um estreitamento na discussão salarial. Eu também vejo isso como um problema. Eu acho que isso dá um foco para talvez tirar da questão talvez central da lei.
Essa é uma das coisas que para mim preocupa, porque acho que a coisa é bem mais ampla do que a questão salarial. Mas eu também defendo que a questão dos valores que a gente ganha tem que ser... A gente tem que entender que a sociedade não vê tanto dessa forma como o senhor coloca. Ela vê dessa forma mesmo, na questão salarial, o ganho. Né? É aquilo. Então, o servidor que está realmente ali direto na linha, em contato com o servidor público, com a população, direto com a população, além dele ser mal remunerado, ele que carrega a responsabilidade. Pois é, mas esse mal remunerado, entre aspas, né? Porque se for feita a comparação, e até tem um estudo ali sobre isso essa semana, se você pegar o perfil de qualificação do servidor com aquele semelhante que está na iniciativa privada, o nível de qualificação de nível educacional, o servidor público ganha muito mais do que aquele no mesmo nível educacional num cargo semelhante na iniciativa privada. Isso não resta, isso é estatístico. Isso aí eu li essa semana, inclusive, na Folha de São Paulo. Se você pegar a mesma formação, pega ensino médio, você pega graduação, você pega... na média salarial, o servidor público ganha muito mais do que na iniciativa privada, dependendo do nível de escolarização. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai ampliar essa discussão para um negócio que é muito superior a isso, né, que é um negócio chamado controle social, né, professor? Que a gente está aprendendo a trabalhar essa questão, a executar ainda de forma muito tímida, mas não tem outra saída para o Brasil que não seja através do controle social. Vamos para o intervalo e até já.